Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Na realidade, a gente está iniciando essa série de tutoriais, né? O que seria isso aí? Isso aí são procedimentos que a gente pode fazer, que necessitam ser feitos para que você estabilize o paciente, para que você prepare ele para algum exame ou alguma cirurgia, ou para que você tire ele de uma situação iminente de risco, né? Então, são procedimentos consagrados e respaldados pela literatura médica. Então, aqui, na realidade, é apenas um vídeo para que a gente dê algum aspecto, alguma dica diferente. Mas isso aí, óbvio, é de conhecimento universal e vocês têm N lugares para procurar detalhes maiores, caso vocês queiram, ok? Então hoje, agora é a cricotireoidotomia, né? Que é essa foto aí. Geralmente é, você vai se deparar com uma situação dessa aí, quando você for. Esse é o resultado final do seu procedimento aí, quando você for realizá-lo. Bom, as indicações, né? A primeira e mais importante indicação é quando você tem uma falha na obtenção da via aérea definitiva tradicional. O que é a tradicional? É a intubação orotraqueal, né? Então essa aí você fez uso, você tentou todos os meios, você tentou intubação convencional, você tentou buge, você tentou dispositivos que facilitam isso, como fibroscópios, AirTrack e muitos outros que existem no mercado, e não teve sucesso. Aí você pode lançar a mão da cricotireoidostomia. Mas para isso você precisa, tem algumas situações mais especiais aí. Por exemplo, trauma de face, né? Geralmente ali do assoalho, de face de uma forma geral. Mas quando você tem uma hemorragia oral importante, faríngea ou nasal. Claro, os traumas de faces, eles podem ter vários níveis, né? Tem as classificações. Uma classificação muito usada é a Lefort, mas existem outras. Então você pode ter um trauma tão intenso, uma hemorragia tão intensa em que você não consegue nem visualizar. Às vezes você não consegue visualizar nem a boca, que dirá as cordas vocais, né? Então é muito importante. Espasmo muscular facial, laringoespasmo. Às vezes você tem um laringoespasmo tão intenso que você também não visualiza. Estenose da via aérea superior, aí a gente está pensando alto, né? Porque não adianta nada você ter uma estenose de traqueia e fazer uma cricotireoidotomia, você vai continuar tendo um problema. Deformidade congênita, no caso das crianças, vocês vão ver isso na aula de trauma infantil. Então, algumas, não só crianças, óbvio, né? Mas adultos também, né? Que tenha deformidades importantes, você pode ter essa dificuldade aí. Tumores, né? Câncer, outro processo de doença que causa alguma deformidade ou um efeito de massa na face, por exemplo, os hemangiomas cavernosos, né? Que não é um câncer, mas pode causar uma deformidade muito grande, uma dificuldade grande de intubação. Edema orofaríngeo, nos casos aí de anafilaxia, né? Muitas vezes o cara está dirigindo um carro e entra em contato com algo anafilático, bate o carro, é um trauma. E aí chega lá, você tem anafilaxia, tem edema, né? E lesões maxilofaciais. E é óbvio, a obstrução de corpo estranho. Algumas vezes a obstrução de corpo estranho ela não consegue ser retirada e naquele momento de emergência extrema você tem que lançar a mão de uma cricotireoidotomia. Quais são as contraindicações? A maior contraindicação é a idade. E a idade é controversa. Tá? Existem alguns protocolos que falam em 12 anos, né? Não fazer abaixo de 12 anos, mas isso vem caindo. Né? Existem protocolos de 8 anos e até menos. E existe esse Quick Track Baby, que é um dispositivo
que é feito justamente para criança, que tem as particularidades da criança. Então, apesar da idade ser um problema, não existe um consenso quanto à idade que você não pode praticar isso aí. E vamos ser bem sinceros, né? No momento de trauma facial de uma criança, mesmo que ela seja pequena, você não obtém via aérea e ela está em insuficiência respiratória, muitas vezes você acaba fazendo. E depois você vai pensar em estenose, em laringomalácia, essas coisas aí, tá bom? São as complicações, né? Então vamos lá, os tipos, né? Você tem por punção, que é feito com agulha. Então você pega uma agulha, né? Pode ser a agulha 40x12, aquela rosinha. E qual é a vantagem? A vantagem é a facilidade, né? Muito rápido de se fazer, desde que você localize e você está vendo por aí qual é o ponto correto de fazer, não só na de punção, como a cirúrgica também. Então você vai palpar, olha lá, a cartilagem tireoide. Abaixo, imediatamente abaixo, você vai ter a cartilagem cricoide, que é um anel grosso, né? A tireoide é o pomo de Adão, né? A cricoide é essa mais logo abaixo, que é um anel grosso, de mais ou menos 0,5 centímetro, 0,7. E entre uma e outra, você vai ter uma membraninha. Qualquer um sente isso. É fácil de sentir, fácil de palpar. E é exatamente aí que você vai puncionar com a agulha 40x12, no caso quando for uma por punção. E é aí que você vai incisar também quando for uma cirúrgica. Então aí a visão corte sagital e uma visão frontal aí da situação. Então é nesse local. Obviamente, como que você vai fazer? Asepsia, né? Anestesia local caso a pessoa tenha algum nível de consciência, senão não dá tempo, né? E a punção, punciona com gelco, tira o mandril e você vai observar o ar entrando e saindo ali. Isso significa que funcionou. Qual é o grande problema? O problema aí vai estar na hora de quanto tempo isso vai durar. Não é que vai obstruir, nada pode obstruir também, mas o maior problema é o quê? O acúmulo de CO2. Acima de 30 a 40 minutos, até uns 40 minutos, você começa a reter muito CO2. E aí, nos casos que é muito comum de ter TCE associado, você piora muito o prognóstico do paciente retendo CO2, hipercapnia, né? Então é importante isso aí, você saber e ter noção disso, que você vai ganhar um pequeno espaço de tempo para conseguir a via aérea definitiva. Então, às vezes, puncionar e levar para o centro cirúrgico talvez seja uma alternativa. E a punção é uma grande alternativa para criança, né? As crianças menores, em que você não tem tanto aquela opção que a gente falou de passar a cânula de traqueostomia. A cirúrgica é essa aqui. Então, ó, reparem que tem um linkzinho aí, né, que daqui a pouquinho a gente vai passar, a gente vai voltar nele para te explicar, mostrar para vocês um filmezinho da Medscape muito legal, em que ele mostra aí uma cricotireoidostomia cirúrgica. Então, com essas complicações, né? Então, as principais são sangramento, enfisema subcutâneo, quando você acaba lesando e fazendo uma comunicação anormal entre a laringe e a região do subcutâneo. Obstrução, principalmente na punção, isso pode acontecer. Perfuração esofágica e mediastinal, aí é um erro de técnica, né? Quando você erra o local, você pode proporcionar isso aí, e é desastroso, né? Então, eu nunca vi, felizmente, mas é descrito. Aspiração, lesão de corda vocal, também é um erro quando você pode errar aí um erro de técnica, e hipercarbia no caso da agulha, quando acumula muito CO2. E as tardias é disfonia, quando você lesa, né? Infecção, hematoma, todas essas aí que você está vendo, né? Estenose glótica, traqueomalácia, quando você usa, entra um pouco mais baixo do que o habitual, né? Mesma coisa fístula. Então é importante essas coisas aí, certo? Isso não é uma cricotireoidotomia que eu vou falar agora, é um tipo de traqueostomia, que é a técnica Rapid First Step,
O que é isso? São 4 passos. Quando você não consegue, vamos supor, eu quero tomar um tiro na região do pescoço, você só tem a parte da traqueia para baixo. Lesolaringe, você não consegue fazer cricotireotomia, você não conseguiu entubar. Aí você pode fazer uma técnica que é uma técnica de exceção, que é uma traqueostomia, né? Em que você faz 4 passos. Então, você palpa, então não é na região aqui, né, onde faz, não é entre a cartilagem tireoide e o cricoide, isso é cricotireotomia, é abaixo, mais ou menos um dedo, no máximo 2 dedos acima da fúrcula. Você incisa, então, palpa, os 4 passos, palpa, incisa, pega um gancho, ou você pega um álice, pega a traqueia, traciona ela, abre e passa a cânula. Tem que ser super rápido, porque é na emergência, né? Qual que é o maior problema? Altíssimo índice de complicação, porque é tudo numa correria, é uma sangueira que vocês não têm ideia, isso eu já fiz. Vira uma sangueira, porque você entra no meio de tireoide, um monte de coisa ali. E a gente só faz quando é uma controvérsia, tem gente que contraindica isso. Isso aí é situação de desespero. Você não tem a cricotireotomia, não conseguiu entubar, e aí tem que fazer alguma coisa. Então essa é a situação de desespero, ok? Bom, eu vou passar o filme rapidinho aqui para vocês verem. Certo? Então, aqui a gente está vendo, eu vou diminuir aqui aqui já é um, né, ele já está fazendo a palpação na cricotireoidotomia. Na realidade ele achou ali a membrana, então entra a tireoide e a cricoide, faz a incisão, tá vendo? Aí ele fez uma incisão longitudinal, mas pode ser uma incisão transversal também, é possível que seja feita. Obviamente esse é um boneco, né, que você vê que não sangra, ou o cara morreu, né? Não, brincadeira, é um boneco. Então ele está fazendo, ele já aproveita e já o bico, reparem que é uma lâmina 11, né? Aquela pontuda que parece uma faquinha. Aí ele aproveita e já enfia um quelе ali e amplia. Ampliou, fica com o quele aberto, vem com a cânula, entra lateralmente, tá vendo? Gira ela e empurra. Aí, tira o mandril, olha lá, agora ele vai tirar o mandril. Encaixou, agora entrou perfeitamente, tira o mandril. Né? Ele ainda passa mais uma vez o mandril ali, coloca um adaptador, que no nosso caso aqui no Brasil a gente não usa, ele já vem tudo junto, acoplado, insufla o cuff, aí tá feito. Tem que ser assim, bem rápido. Aí você acopla o seu adaptador aí e começa a ventilar ele com a ambu, ver se tá tudo ok. Beleza? É esse filminho aí que eu queria mostrar para vocês. Veja que é rápido, tem que ser rápido, afinal é uma situação de emergência. Beleza? Tranquilo, valeu. É isso aí, vamos para os próximos tutoriais.